E aí voltamos, mais uma etapa do nosso projeto MediaTek Plus. E nós vamos construir agora o projeto lógico a partir do projeto conceitual que foi construído. Então, encerramos as atividades com BR Modelo, agora nós vamos trabalhar aqui com o Word, onde nós temos o nosso projeto conceitual pronto. Seguindo no Word, se você descer mais um pouquinho, né, você já anexou o projeto conceitual aqui. Se você descer mais um pouquinho, nós temos, seguindo o roteiro acima, então esse é o roteiro que nós vamos utilizar, faça o projeto lógico do banco de dados. Então, é muito simples fazer o projeto lógico quando o projeto conceitual já foi construído. Basta seguir essas etapas. E com relação às atividades anteriores, a gente vai ver que o item 4 aqui é uma novidade, atributos opcionais, nós já aprendemos opcionais, e depois, na sequência, nós vamos aprender os multivalorados. Mas as etapas aqui são as mesmas. Tá? Nós vamos utilizar aqui, porque nós temos dois atributos opcionais no nosso projeto. Então, vamos lá. Primeira etapa, entidade gera tabela. Então, sobe lá, quantas entidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter aqui no nosso projeto lógico, nós vamos ter 6 tabelas. São elas, estado, e aí a gente vai na sequência, cidade, então vai ser, se você colocar lado a lado, fica mais fácil talvez. Ó, perceba que quando a gente der um Enter aqui com o Word, ele vai colocar estado em letra maiúscula, altera, porque nome de tabela, agora se chama tabela, né, no projeto lógico, é caixa baixa. Então, estado, cidade, subir aqui, mais um, paciente, então, paciente, mais um, atendente, já vou colocar médico e consulta. Então, atendente, médico, sem acentuação, o Word vai acusar aqui que está errado, não tem problema, pode deixar. Você pode até fazer o seguinte, dar um clique direito e pedir para o Word, lá em gramática, ignorar. Mas não tem problema não, vai ficar médico sem acento mesmo. Então, atendente, médico e consulta. Então, nós temos 6 entidades, dá o clique no salvar, 6 entidades, vai lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entidades geraram 6 tabelas. Está aqui. Muito bem. Aí, o que a gente faz? Abre parênteses para cada uma delas. Essa é a construção do projeto lógico. Então, abre parênteses para cada uma delas. Clique no salvar. Etapa número 2. Entidade gera tabela, já fizemos. Atributo identificador gera chave primária. Então, lá em cima no nosso projeto, estado tem o atributo identificador ID estado. Cidade, ID cidade. Paciente, ID paciente. Então, a gente segue essa linha de raciocínio e em estado, ID estado. Ó, caixa alta agora, hein? Tá? Pode pôr uma vírgula aqui. Em cidade, ID cidade, vírgula. Em paciente, chave primária, ID paciente. Em atendente, ID atendente, vírgula, é a chave primária. Então, cada um desses IDs, na própria tabela, é a chave primária. ID médico, na tabela médico, chave primária. ID consulta, na tabela consulta, chave primária. Tá? Clique no salvar, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar numa cor diferente a chave primária. Então, selecione, só para ficar visualmente bem demonstrado, e pode colocar em azul. Cada uma das chaves primárias, coloque em azul. Para a gente se lembrar
que o ID na própria tabela. Como assim? ID estado na tabela estado. ID cidade na tabela cidade. ID paciente na tabela paciente. E assim por diante. Então, essa é a chave primária. Vamos escrever aqui embaixo, ó, chave primária. E aí a gente seleciona e coloca aquele azul para lembrar o que é, como se fosse uma legenda. Ó, legenda, você vai construindo aí no seu arquivo para ficar desse jeito, construindo a solução do exercício. Então, o que está em azul é chave primária. Clique no salvar. Então, nós já fizemos etapa 1, entidade gera tabela. Etapa 2, atributo identificador gera chave primária. Etapa 3 agora, atributo atômico gera campo. Então vamos lá, ó. Em estado, quais são os atributos atômicos? Sigla e nome. Então a gente desce. E aqui, ó, em estado, nós vamos ter sigla e nome, tá? Vamos lá em cima agora. Em cidade, qual é o atributo atômico? Nome. Então, rola aqui para baixo. Em cidade, nome. Subiu. Em paciente, atenção agora, ó, paciente, nome, CPF, celular são atômicos, data de nascimento não. Ele é opcional, vai entrar em outra etapa. Então, paciente, nome, CPF e celular. Então, desce aqui. Em paciente, nome, CPF e celular. Clique no salvar. Subiu. Em atendente, nome, CPF e celular também. Então, desce aqui. Em atendente, nome, CPF e celular. Médico, passei, médico, nome, CRM e celular. Então, desce aqui, lá no médico, nome, CRM e celular. Clique no salvar e em consulta, subiu. Consulta tem data, hora e histórico. Presta atenção que medicação é opcional, medicação não entra. Então, desceu aqui, consulta vai ter data, hora e histórico. Histórico sem acento, porque nós estamos fazendo projeto, e projeto não se usa acentuação. Tá legal? Tudo salvo? Vamos colocar uma cor aqui para destacar também. Então, o que tiver em chave primária vai ficar em branco e campo. Nós vamos colocar de uma outra cor. Vamos colocar o campo em cinza, tá? Para a gente lembrar que o campo é obrigatório. Então, sigla vai ficar cinza, nome, cinza, nome da cidade, cinza, nome do paciente, cinza. Então, o que são? Vamos marcar aqui, ó, todos com cinza, todos os campos nós vamos marcar com cinza, apenas para facilitar, para a gente memorizar. Mais um aqui, ó, hora, histórico. Então, o que está em azul, chave primária. O que está em cinza, campo. E os campos, vou colocar aqui uma pequena observação. Todo campo, ele é obrigatório. Então, vamos dar uma olhadinha nisso daqui, o que significa. Quando nós formos, por exemplo, cadastrar um atendente, o nome, o CPF e o celular obrigatoriamente devem ser atendidos. Então, tudo que tiver em cinza aqui, numa etapa posterior, quando a gente tiver com o banco de dados construído, isso tem que ser preenchido, é obrigatório. Já fizemos etapa 1, etapa 2, etapa 3. Agora vem a novidade da nossa videoaula. Atributos opcionais e multivalorados, o roteiro já está pronto. Então, quando entrarmos com exercícios com multivalorados, o nosso roteiro aqui já vai estar funcionando, já vai estar pronto e a gente vai utilizar o mesmo roteiro então. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer com atributo
multi-opcional. No caso, atributo opcional. Tem algum no nosso projeto? Tem 2. Data de nascimento em paciente, medicação em consulta. Um de cada vez. Então, data de nascimento. DT nasce em paciente. Então, vamos seguindo aqui, ó. Quando nós tivermos um atributo opcional, nós vamos gerar uma nova tabela com o mesmo nome do atributo opcional. Então, eu venho aqui, depois de consulta, nós vamos ter DT nasce. É exatamente o mesmo nome do atributo. Ó. Se o atributo se chama DT nasce, nós vamos ter uma tabela chamada, rolou para baixo, DT nasce. E tabela sempre caixa baixa, sempre letra minúscula. Tá? Abre parênteses. Etapa 2, ou melhor, etapa B, incluir a chave primária na nova tabela. Ora, se essa tabela se chama DT nasce, a chave primária, ID DT nasce, vírgula, e é azul, porque toda chave primária seleciona e coloca em azul. Salvar. Então já fizemos a etapa A, fizemos a etapa B, agora nós vamos para a etapa C. O atributo opcional, quem que é o atributo opcional? É esse cidadão aqui, ó, DT nasce. Então, o atributo opcional gera um campo na nova tabela. Então, desceu, a nova tabela está aqui. O que vai acontecer? Um atributo chamado DT nasce. Vai gerar um campo. E campo cinza. Então, seleciona e coloca cinza, dizendo que ele vai ser obrigatório. Portanto, quando nós formos informar uma data de nascimento, lá na tabela DT nasce, aí sim ele vai ser obrigatório. Perceba que ele não pertence mais ao paciente. Ele pertence agora a DT nasce. E por fim, o atributo identificador da entidade de origem. Vamos entender isso aqui, ó. Subiu. Esse DT nasce, ele está na entidade paciente. Qual é o atributo identificador? ID paciente. Então, o atributo identificador da tabela de origem, ID paciente, desceu, ele vai gerar uma chave estrangeira. Então, a gente vem aqui, ó, e ID paciente. Por que que essa é uma chave estrangeira? Porque é um ID, no caso, o paciente, que está na tabela data de nascimento. Ele, como se ele tivesse, entre aspas, na tabela errada. Não está, está certinho. Mas, ó, ID data de nascimento, na tabela data de nascimento, chave primária. ID paciente, na tabela data de nascimento, chave estrangeira, que nós vamos destacar em amarelo aqui, ó. Então, toda a chave estrangeira, na legenda, nós vamos destacar na cor amarela. Faça igualzinho isso no seu arquivo Word, que é o arquivo de entrega do trabalho da tarefa referente à tarefa 5. Tá legal? Então, se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho, pegue as observações de como é que nós fizemos isso, porque é super importante. O atributo opcional, ele gerou essa nova tabela aqui, tá? E, por fim, o item 5. Nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, vamos lá. Ó. Relacionamento 1 para N, está aqui. Ó. O que acontece? A ponta N, o máximo aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom, o 1 está aqui e o N está aqui. Então, quem que é a ponta N? Cidade. Então, a ponta N, cidade, recebe o ID da ponta 1, estado. Então, cidade recebe ID estado. Vai lá embaixo, cidade, está aqui, recebe ID estado. Aí, o que acontece? ID cidade, na tabela cidade, chave primária, azul. ID estado
na tabela cidade, chave estrangeira, amarelo. Tá? Então, na tabela cidade, a gente vai ter a chave primária, mas também vai ter uma chave estrangeira, dizendo que a cidade fica no estado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Clique no salvar. Vamos lá, para a gente finalizar mais essa videoaula. Tem mais relacionamento 1 para N? Tenho aqui, ó, entre cidade e paciente. Como é que funciona? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, ó, cidade, paciente, a ponta N, vai receber ID cidade, ponta 1. Paciente, a ponta N, recebe o ID cidade, ponta 1. Então, vai lá embaixo, desce, paciente, recebe, vírgula, ID cidade. E esse ID cidade, na tabela paciente, chave estrangeira. Então, tem que lembrar disso daqui, ó. Nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Vamos lá em cima agora. Tem mais algum relacionamento 1 para N? Tem mais 3, ó, para a gente fazer. Então, relacionamento 1 para N, quem é a ponta N? Consulta, olha aqui, ó, é consulta. Então, consulta recebe ID atendente, recebe o ID da ponta 1. Desceu, consulta recebe ID atendente. Chave estrangeira, ID atendente na tabela consulta, chave estrangeira, clicou, está em amarelo, perfeito, ó, segundo a nossa legenda, tá? Então vamos subir. Relacionamento entre consulta e médico é do tipo 1 para N. Quem é a ponta N? Consulta. Portanto, consulta recebe ID médico. Desceu. Consulta, além de o ID atendente, consulta vai receber ID médico desse jeito. E também a chave estrangeira. ID médico na tabela consulta, chave estrangeira. ID médico na tabela médico, chave primária. Subiu e tem mais um relacionamento 1 para N aqui, ó, entre consulta e paciente. Então, quem é a ponta N? Consulta. Quem é a ponta 1? Paciente. Então, a ponta N, consulta, recebe o ID da ponta 1, consulta recebe ID paciente. Desceu, consulta recebe ID paciente. Salvou? ID paciente na tabela consulta, chave estrangeira, pela nossa legenda aqui, fica em amarelo. Tá legal? Percorremos todo o roteiro, as 5 etapas, tudo foi feito. Então, esse daqui é o nosso projeto lógico. Como ele está concluído, a gente pode fechar os parênteses de todas as tabelas. E o que a gente tira daqui de conclusão? Deixa eu só fechar os parênteses aqui. A gente chega à conclusão que, no projeto conceitual, nós tínhamos 6 entidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que, na construção do nosso banco de dados, geraram 7 tabelas, porque a gente tem um atributo opcional que gerou uma nova tabela aqui, tá? O nosso banco de dados vai ser formado por 7 tabelas e cada uma das tabelas está descrita aqui, ó. Estado vai ter ID estado, sigla e nome. Cidade, ID cidade, nome e o ID estado. Paciente, ID paciente, nome, CPF, celular e ID cidade. E assim por diante, utilizando essa legenda aqui, né, de tal forma que a gente tem a estrutura do banco de dados definida certinha aqui. Na próxima videoaula, nós vamos encerrar o exercício criando
as tabelas, não no Excel, não no banco de dados, melhor dizendo, mas no Excel só para a gente visualizar como é que isso daqui vai funcionar. Então, falta uma parte ainda para a gente encerrar o nosso exercício. Voltaremos na próxima videoaula. Até já!